Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Pode Ser comigo, Elisângela Barbosa. Esse espaço aqui você pode ser o que você quiser. E hoje eu vou ter um bate-papo aqui com o Marcos. Ele é empresário aqui em Brasília, vai falar um pouquinho da empresa dele, da gráfica que ele tem, para vocês poderem conhecer. Vou também conversar um pouco com ele sobre a assessoria que eu estou fazendo lá na empresa do Marcos. Então, gente, vem comigo para vocês entenderem um pouco mais o que a constelação familiar também se torna uma constelação empresarial e como tudo isso pode sim levar a tua empresa para um sucesso e para um futuro bem melhor. Marcos, se apresenta aí para o meu público, Marcos. Boa noite, eu sou o Marcos Vinícius Vaz Santos, tenho 43 anos, sou casado, tenho 3 filhos, estou casado agora vai fazer 15 anos, sou empresário há 22 anos, estamos aí nessa batalha de ser empresário, Sim. né? Conheci a constelação familiar através da minha cunhada, né, que é uma aluna sua. Sim, a Gabriela, né? Ela que me apresentou, né, a você. Eu vi uma vez numa palestra, Sim. né, eu participei e teve uma constelação. Eu fiquei assim perdido, queria entender que fenômeno estava acontecendo. Sim. Aí cheguei e comentei com ela, ela falou, não, fala com ela que ela vai resolver. Sim. Aí quando nós entramos em contato, fizemos nosso primeiro... Eu vou falar tudo isso, gente, para vocês entenderem um pouquinho. Mas antes de eu falar, deixa eu perguntar aqui a Marcos. Marcos, fala aqui para os seguidores, que empresa é essa que você tem? Qual é esse segmento que você trabalha? Eu trabalho com comunicação visual, gráfica rápida e gráfico offset, né? Nós atendemos essa parte toda de adesivo, banner, nós montamos evento, né? Nós atendemos toda essa parte de gráfico em consultório, shopping, né? Que é o nosso forte, atendemos grandes empresas. Esse é o nosso foco da nossa empresa. Marcos, me fala um pouquinho aqui, né? Você já falou aí que a Gabriela que apresentou as constelações, que você foi conhecer uma constelação em grupo, foi isso, Marcos? Uma pessoa? Não, foi uma palestra. Sim. Essa palestra era dividida com vários temas. Sei. E um dos temas foi sobre constelação familiar. Nunca tinha ouvido falar. E ela constelou uma pessoa na hora. Entendi. E eu fiquei abismado, assim, né? Que tudo foi falado, então que estava no meu irmão junto. Meu irmão chegou até a pessoa e perguntou, a pessoa que foi constelada, que sensação que ela tinha. E depois ela perguntou para outra, até que participou, né? E, se ela que falava essas coisas. E aí eu fiquei baralhado, né? Caramba, tem que ir atrás. Sim. Aí a Gabriela, né? Ela falou, não, eu já fui constelada, estou fazendo curso, ela é muito boa. E aí foi quando eu fui atrás e realmente me surpreendeu. Esses movimentos, sabe, gente, quando tem constelação, ou em grupo ou individual, que às vezes as pessoas, quando vai assistir pela primeira vez, chega lá e se surpreende com alguns fenômenos. Às vezes tem pessoas que dizem assim, meu Deus, será que isso é um centro espírita? Será que algum santo baixou, sabe, Tem Marcos? gente que acha que é até teatro. Até teatro, né? Não é. Pois Posso falar isso porque aquela vez que nós fizemos a criança interior, sim, eu participei, porque eu tinha vontade de ser personagem de uma constelação presencial. E eu tive aquela oportunidade. Sim. E acontece fenômenos surpreendentes. Surreal, né? Eu vou explicar um pouquinho aqui para o público para o pessoal poder entender. É assim, gente, o Bert Hellinger, o criador das constelações, quando ele descobriu as constelações, ele descobriu que nós também temos uma memória sistêmica familiar. E para isso, para poder embasar todo esse movimento, ele foi lá no Hubert Sheldrake, um inglês contemporâneo nosso, e o Hubert explica, através da memória sistêmica familiar, desse campo que tem na família, como isso tudo atua numa sessão de constelação. Então, Marcos, aquele movimento do coração bater mais rápido, a gente ficar todo gelado, tudo isso são as memórias da família sendo colocada ali naquele campo, que é o campo emocional, o campo de energia. A flora. E é por isso que aflora tanto, sabe? Então, muitas pessoas às vezes pensam, nossa, eu fui, aí a menina que estava representando a minha mãe, o coração bateu mais rápido, e ela disse que estava sentindo uma dor no peito, e aí minha mãe morreu de coração. Aí pensa logo que é coisas espirituais, e não é isso, gente. Tem a ver com os campos morfogenéticos do Sheldrake e tem a ver também com a fenomenologia.
que é uma das teorias filosóficas que embasa a constelação familiar. Me diz uma coisa, Marcos, e como foi, né? Porque, gente, ó, o Marcos, ele fez uma vivência da criança interior comigo, a gente trabalha também constelações individuais, a esposa dele faz formação comigo, né, Marcos? A Fernanda. E agora eu também estou prestando uma assessoria empresarial ao Marcos lá na empresa dele. Eu vou conversar um pouquinho com vocês como é que é esse campo empresarial dentro da visão das constelações. Me diz aí, Marcos, se você tem um conceito, como tudo isso, como as constelações chegaram na tua vida, o que ela modificou? Mudou alguma visão da tua estrutura familiar? Como é que foi? Diz aí. Se falar assim, as pessoas não vão acreditar. O que a constelação faz? Ela abre o seu campo de visão. Sim, que lindo, Marcos. Ela abre o seu campo de visão. Então, o que acontece? Você vai mexer em situações inesperadas. Tem muita gente que, quando põe a carta, faz a parte da constelação, não acredita. Mas só que o que acontece? Tem coisa lá dentro, no seu interior, que está sendo revelado. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, quando nós fizemos a primeira constelação, minha cabeça saiu tonta, né, Marcos? Aí tonta, porque é muita informação, tem coisa que você não quer acreditar, mas é verdade. Sim. Depois que você começa a digerir, você começa a fechar os pontos. Que lindo, Marcos. Entendeu? Você começa a ter noção, você começa a puxar lá de trás, junta com isso, é verdade. Então, assim, muita gente não acredita, vai contestar, mas se abrir para vivenciar, vai ver que tem o fundo de verdade. Sim. Entendeu? Então, foi nisso que me pegou. Então, né, tanto que eu acho que nós já fizemos nem sei quantas sessões mais. A gente já fez bastante sessão, né? Porque eu estou fazendo uma assessoria na empresa do Marcos, onde nós vamos mapear 3 estruturas dentro da empresa dele. Uma primeira estrutura, né, Marcos, que a gente mapeou foi aonde está a missão da empresa dele, né? E como é que está a alma da empresa dele. E eu vou explicar isso teoricamente aqui para vocês, mas eu vou deixar o Marcos falar um pouco desse testemunho. Se mudou algo lá na tua empresa, Marcos? O que acontece? Eu não sabia que existia a constelação empresarial. Eu vi uma propaganda no Instagram, foi até você e falei. Existe? Você falou, existe. Então, vamos fazer e vamos. E nisso desvendou muita coisa. A principal coisa que desvendou é a questão financeira. Sim. Né, e a minha posição como empresário. Foi o que mais me chocou. E a questão da comunicação. Nós fizemos até com meus funcionários, com tudo. Então isso para mim abriu minha visão. No entanto que nesse período eu já estou começando a ter outro direcionamento, outro caminho, outra postura, né, em relação à minha empresa. Que bom. Gente, acontece exatamente assim. O Bert Helling, quando ele estruturou toda a teoria, né, dentro de um campo prático, as constelações familiares, o Bert viu que nós adquirimos um padrão de comportamento com a relação que nós temos do nosso pai e da nossa mãe. Então, vamos só dar um exemplo aqui. Então, se você teve uma mãe que ela é uma mãe manipuladora, uma mãe perseguidora, você capta dentro da tua imagem interna que as mulheres são perseguidoras e são autoritárias e tudo mais. E se você tem um pai que é obediente, essa mãe que fica só calado, você vai formular uma imagem interna do masculino e do pai dentro de você, um pai submisso. Esse padrão exato é levado para a estrutura empresarial. Então, o empresário, quando ele se coloca lá no ramo que ele é especialista, ele simplesmente vai atuar com a imagem interna das mulheres, que as mulheres são o quê para a constelação? É o movimento do amor, é o movimento do trazer o dinheiro. E os homens é a força do ficar. Então, Marcos e todo mundo aqui que está me escutando, então, quando essa imagem não é curada, é uma imagem que leva para a empresa, esse padrão também fica lá do mesmo jeito, né? Tem aquele negócio, né? A empresa é o reflexo do dono. Do dono, verdade. Então, quando você está com as emoções abaladas, você tem aquelas crenças limitantes, tem aqueles bloqueios, você pode na empresa. Então, é reflexo. Então, com esse nosso projeto,
eu comecei a rever e mudar a postura. Por quê? É igual, por exemplo, quando nós fizemos uma empresa interior, eu não postulei lá na hora, mas eu Sim. absorvi as Sim. informações, avaliei várias constelações e tirei ali para mim muita coisa. Então, assim, hoje eu tenho mais certeza ainda que o meu faturamento, minha postura, como eu estou conduzindo a empresa, totalmente é reflexo e vem da minha construção, do ambiente que eu vivia. Sim, sim. E esse ambiente que a gente adquire, esse primeiro padrão de comportamento, a gente vai levar para todos os lados. A gente leva para a espiritualidade, a gente leva para a nossa empresa, para os amigos do futebol, ou para as amigas do cafezinho. Para o seu ambiente. Para o seu ambiente que você vai, não é? A gente viu tudo isso lá nas sessões que a gente está fazendo. Gente, eu mapeei 3 movimentos com o Marcos e a empresa dele. O primeiro movimento foi mapear a estrutura dessa alma dessa empresa, porque a gente pode dizer sim que a empresa tem uma alma. Então, quem é o coração da empresa, Marcos? Como é que a gente conversou lá? Quem é que é o coração da classe? Sou eu. É você, não é? É aquilo que pulsa, que dá o desejo de dizer, vou me acordar e vou levar o melhor que eu puder para minha empresa hoje. Sempre né? vai ser de acordo com que você. Eu trabalho, são suas emoções, só sua postura. Uhum. Então, se você chega motivado, você bota com sangue, você tem com a visão aberta, você tá para progredir, você consegue. Agora, se você tá retraído, tá chateado, não tá disposto, sua empresa vai recolher. Então, isso é nítido, você pode observar tanto no campo do esporte, Sim. tanto no profissional, até pessoal mesmo, que são suas emoções, a sua forma de você conduzir. Verdade. E aí a gente foi traçando, depois que a gente viu que a missão dessa empresa do Marcos é levar a imagem melhor que puder, né, Marcos, da marca de alguém. É comunicar, o que é a nossa missão? É comunicar a sua empresa. Então eu vou levar a comunicação para você. Então, quando você me chama, eu estou levando a comunicação, a sua imagem para o mundo. A missão nossa é essa. E eu trabalho isso internamente. Lá, nós fizemos uma constelação que viu a nossa questão de comunicação. Sim, sim. De como você tem que se comunicar mais com os funcionários, vender, né, a ideia da empresa, o objetivo, a alma da empresa para esses funcionários. Porque, gente, eu trouxe essa analogia de que Marcos é o coração da empresa e todos os demais são os outros órgãos que formam esse corpo da gráfica, né? Porque o corpo é uma engrenagem. Exatamente. Então, cada um depende de cada membro, órgão, tudo depende um do outro. Então, a mesma coisa na empresa, é o que eu falo no meu funcionário. Vocês não estão aqui a passeio, vocês são uma engrenagem. Sim. Eu sou o coração. Então, eu tenho que estar pulsando para todo mundo funcionar e a gente caminhar. Perfeito, gente, que lindo! Eu tô assim super alegre em ver o Marcos conversando aqui, trazendo todo esse movimento do que aprendeu aí, né, nessa assessoria. Sabe, Marcos, é um sentimento mesmo de mãe que olha o filho caminhando, sabe? Eu sei que eu não tenho idade para ser sua mãe, nós somos contemporâneos, mas assim, a sensação é você falando, né? É de ver esse fruto, gente. Como a consciência, a ampliação da consciência nos leva para um outro nível, né, Marcos? Quando você está aberto a conhecimento, a se expor, né, e abrir a receber feedback, receber coisas, você começa a abrir os seus horizontes, começa a ver, vai começar a se posicionar, né? Eu estou com uma filosofia que todo mundo usa hoje, que você não é fazendo as mesmas coisas, você vai mudar o resultado. Sim. Então, foi o que eu encarei. Quando eu falei assim, não, vamos fazer aqui nossa assessoria. Sim. É porque eu precisava rever meus conceitos para poder mudar meu resultado. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu estou aberto a isso, eu estou vivendo essa fase. Então, eu falo até a questão da saúde, né? Para eu ter uma saúde boa, eu preciso me movimentar. Foi quando eu comecei a fazer o quê? Corrida, eu treino jiu-jitsu, estou malhando, fazer o quê? Porque eu tenho que mudar isso. Isso vai influenciar aqui na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Sim. E tem sempre 3 pilares que eu coloco, né?
para essa estrutura. Depois dos mapas que eu vou traçar com o Marcos, a gente vai estudar os pilares. E tem 3 pilares fundamentais para um empresário, para uma pessoa empreendedora, que é família, fé e a atividade física, né? São fundamentais. Vai dar hoje você, o pessoal brinca, o pessoal, né? Você tá viciado, mas o exercício físico, ele é a base de tudo. É o sono, exercício físico, a alimentação. Né? Para você ter uma saúde perfeita para todas as áreas. Sim. A questão é empresarial, você é médico, você precisa do exercício físico. Sim. E a família é a base de tudo. É a base de tudo, é. Se você tem uma família estruturada, né? Primeiro você estando estruturado, você consegue estruturar uma família. Isso. É o que eu falo, né? Se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar do restante? Né? Eu tenho mais 4 para conduzir, orientar. Para dar comida, né? Comida, orientar, direcionar. Então eu peguei isso para mim. Então é obrigação eu malhar, correr, treinar o meu jiu-jitsu. E faz bem, que é o que eu estou me recompondo para poder conduzir. Perfeito, perfeito. Então, isso são mentalidades, gente. Isso são um ambiente de cultura onde o empresário que deseja não só o sucesso para ele poder ter um valor bom de ganhar, mas também ele olha aquela empresa e olha aqueles funcionários como também fazendo parte do sucesso dele, né, Marcos? Isso, eu dependo do funcionário para ter sucesso, né? Tanto que eu já estou conseguindo implantar na minha empresa a cultura da atividade física. Perfeito. Né? Então, assim, tem gente que eu estou pagando academia, tem outro que eu desafiei. Você entendeu? Então, nós estamos trabalhando isso para a gente ter base, porque é benefício para eles e automaticamente para a empresa. Né? Igual, por exemplo, a alimentação. A nossa batalha é a alimentação. Porque você tem que ter uma alimentação saudável. Sim, sim. Você entendeu? Para poder tudo fluir e você progredir. Perfeito. Nossa, gente, a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando, porque Marcos, se tem uma coisa que eu admiro nesse empreendedor, nesse empresário, é uma palavrinha que ninguém deveria ter vergonha de fazer: vender. Marcos sabe vender as ideias dele como ninguém. Olha, uma vez eu estava lá na Constelação fazendo assessoria com ele, e uma das coisas que eu precisava era que ele me descrevesse como ele conduz uma negociação com algum cliente dele. E Marcos trouxe um exemplo que eu fico assim, gravada, né? Que tinha um ambiente numa sala, lembra, Marcos? Nós estávamos fazendo uma visita ao cliente, atendimento, e esse cliente era uma escola, né? E essa escola é uma escola pública e ela é uma escola de alta periculosidade. E o que aconteceu? Ele fala, cara, eu sofro muita pressão aqui, é muita informação chegando, é muito problema chegando. Então, para ele poder saber desenvolver, conduzir a situação, eu vendi uma ideia que ele depois veio me agradecer, que era o quê? Mudar o ambiente dele. Essa coisa visual, né, Marcos? Ele teve a comunicação visual. Vou dar um exemplo. Como ele está na sala de pressão, tem coisa melhor que o mar? Você olhar para o mar resolve a sua vida. Você olhar, você para lá, você olha, você relaxa, ele te devolve a energia. A mesma coisa a floresta. Então o que eu fiz? Nós botamos lá uma imagem de uma praia maravilhosa. E todos os outros ambientes nós colocamos de natureza. Sim. Né? E ele veio me agradecer aqui e falou, realmente, porque você está num lugar fechado, imagina, tudo branco, sofrendo pressão, ele, né? Então é isso que a gente vende. É comunicação, é imagem para você poder seguir sua vida e progredir. Nossa, que lindo! Nossa, eu já disse a Marcos, olha, Marcos, depois que tu crescer bem muito, eu quero 10% de tudo, não foi, Marcos? Vai ter. Essa promessa tá gravada. Tá gravado, eu quero. Vou prosperar. E eu vou fazer os patrocínios dela, ela vai ter o meu incentivo da imprensa. Eita, gente, compromisso está aqui gravado, um podcast pode ser. Marcos, tem a última pergunta que eu quero fazer para você. Vamos lá. Você pode ser o que você quiser? Todos nós podemos ser o que nós quisermos. Basta ter. Você tem que ter a autoestima alta, personalidade, não ligar com o que as pessoas falam. É uma coisa que eu tinha e hoje eu já não
trabalho mais isso. É o que eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então você tem o direito de ser livre, fazer o que quiser, entendeu? O que te faça bem. Não faça o que as pessoas acham que fazem. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm o medo dela, têm os bloqueios dela e querem te transferir. Sim. E não é isso. Se você quer fazer, quero cortar meu cabelo, faça. Não é porque a pessoa falou. Você pode ser o que quiser. É o que você te faça sentir bem. Que lindo, gente! Nossa, estou muito feliz de receber o Marcos Vaz aqui no Pode Ser Podcast. Você já se inscreveu no Pode Ser Podcast? Curte, comenta, compartilha e divulga. Aguardo todos vocês toda quinta-feira aqui comigo. Muitíssimo obrigado. Muita prosperidade. Para vocês também. Amém. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente.